Olá, bem-vindo à sua aula número 118 de Programação em Python e nas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre alguns tipos especiais de armazenamento de data, containers de data. A gente já viu alguns containers em Python, tuplas, listas, dicionários, sets, e a gente vai ver novos containers que possuem algumas especificações, algumas funcionalidades especiais e tem uma performance melhor quando comparado com esses outros que a gente já viu. Eu vou falar especialmente de um módulo que é o módulo Collections, mas a gente vai ver mais um tipo de data que não está dentro do módulo Collection. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre named tuples. E o que são named tuples? Named tuples são substitutos de dicionários. Substitutos em que existe sentido? Quando você tem um dicionário que não precisa ter muita flexibilidade, isto é, um dicionário cujas chaves são fixas, é melhor do que você ter um dicionário, para esse caso, com a chave fixa, uma named tuple. Por quê? No named tuple você diz exatamente quais chaves o seu dicionário vai possuir, sua named tuple vai possuir, e ele vai criar um objeto que é muito mais eficiente, e esse objeto você pode criar instâncias. Pode ir criando instâncias desse objeto com os atributos correspondentes às chaves do dicionário. Então, para você entender isso, antes de mais nada, você tem que importar o módulo collection. Então você tem que dar um from collections import named tuple. Então, de coleções, importe tuple nomeada. Certo? Então, depois que você importar uma named tuple, a forma de criar ela é bem simples. Então, no caso, eu criei o ponto, essa variável aqui, e atribuí a ela uma named tuple point xy. E o que essa sintaxe significa? O primeiro argumento é o nome da named tuple. Então, o nome da minha named tuple é point, ponto em inglês. Então, eu estou criando um ponto. O segundo argumento são as chaves da minha named tuple. Seriam as chaves do dicionário. E existem 3 formas de eu colocar essas chaves. A primeira é separado por espaço. Então, cada espaço for encontrado aqui, ele vai separar as chaves. Então, no caso, a minha named tuple tem 2 chaves, x e y, por conta desse espaço. Eu posso colocar com separador de vírgula, então x e y, ou eu posso colocar uma lista com as chaves que você vai usar. Eu gosto dessa sintaxe quando existem poucas chaves, e essa sintaxe para quando existem muitas chaves. Essa aqui eu nunca usei, para ser honesto. Mas existem essas 3 sintaxes para criar chaves. E aí, tendo o ponto dessa named tuple, você pode ver que o ponto, ele nada mais nada menos, vira meio que uma classe, ou uma função, ou um método construtor, porque eu posso chamar ponto com os valores 13 e 15, por exemplo, para criar uma instância dessa named tuple point. E aí o que acontece? Se eu pedir ponto, der um simples print ponto, o que eu vou ver? Eu vou ver esse point, que é o nome que eu dei para o meu objeto, x igual a 13, que é o valor que eu coloquei para x. Então veja que a ordem no qual eu coloco as chaves é importante. Então ele verifica aqui, então eu coloquei x e y. Então x como sendo 13 e y como sendo 15. Eu posso obter os valores das chaves da minha instância do objeto com a sintaxe do ponto também. Então ponto x e ponto y, ou seja, ponto, que é a instância do meu objeto, que é esse pontinho aqui com P minúsculo,
Então, ponto.x e ponto.py. Sintaxe de atributo de objeto, certo? Ou eu posso usar indexação. Então, o ponto 0 é o 13 e o ponto 1 é o 15. Se eu tivesse outras chaves, C, W, sei lá o que, ele criaria indexações diferentes. Então, o meu objeto é indexável e ele também posso obter ele por atributos. Se ele é indexável, ele é, de certa forma, um objeto iterável, certo? Agora, um cuidado que se deve ter é com o nome das chaves, porque existem algumas regras para nomear chaves, já que elas vão ser criadas com uma sintaxe especial em Python. Então a primeira regra é que uma chave não pode começar com underline. E isso você consegue imaginar por quê? Porque se eu tenho underline, underline, eu estou criando um atributo que é privado em Python, pseudo-privado, né? Então, quando eu crio pela sintaxe dos atributos aqui, se tiver um underline na frente, ele não vai funcionar direito. Também não pode ser um dígito pelo mesmo motivo, né? Você não cria uma variável assim, 1 igual a 2, isso não faz sentido para o Python. E também não pode ser uma palavra reservada, por motivos óbvios. Se você usar uma palavra reservada, por exemplo, def e C3, e aí quando você for definir uma função e colocar o def não vai funcionar, porque para ele def é uma variável com valor 3. Agora, você pode evitar problemas se você setar o argumento rename, renomear, da named tuple como sendo true. Então, se você cria, por exemplo, p como sendo named tuple, e aí vamos pensar, sei lá, função, e eu colocar aqui um dos atributos como sendo def, e aí colocar rename como sendo true, ele vai perceber que def é uma palavra reservada em Python e, portanto, precisa ser renomeado. E ele vai renomear de uma forma adequada. Você pode olhar dentro da documentação do Python 3.4, que eu vou deixar na descrição do vídeo, como é feito, quais são as regras de renomeamento que são automaticamente colocadas, certo? Mas sempre o melhor é evitar as palavras reservadas e seguir a nomenclatura correta para evitar problemas. Então é isso. Essa é a primeira das 3 aulas, só para mostrar named tuples muito mais eficiente do que dicionários. Quando você puder, use named tuples no lugar de dicionário. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.